Podemos começar? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aos nossos trabalhos aqui nos Herdeiros da Luz. Sempre uma satisfação para a gente estar aqui a cada novo sábado com vocês para essa proposta de reflexão sobre o Evangelho. Essa semana, o tema de palestra que eu pensei em elaborar para a gente tem o seguinte tema: discernimento espiritual. Nem toda voz vem da luz. E aí eu quero começar essa palestra fazendo alguns questionamentos, e aí vocês podem responder para vocês intimamente. Nas nossas relações pessoais, no mundo que a gente vê hoje, nós encontramos todo tipo de gente, na verdade. Encontramos todo tipo de pessoa com diferentes personalidades, com diferentes formas e visões de mundo, com comportamentos que são positivos e outros nem tanto. Agora você imagina que cada uma dessas pessoas, inclusive nós mesmos, poderemos, em determinado momento e com certeza, estaremos despojados dessa matéria que nos acolhe na presente encarnação. E quando a gente desencarna, será que a gente muda automaticamente a nossa natureza? Será que só pelo fato de eu estar despojado do meu corpo físico, isso significa que naturalmente e automaticamente eu mudei tudo aquilo que diz respeito à minha personalidade, ao meu caráter, às minhas visões de mundo e ao modo como eu reajo a esse universo todo à nossa volta? E aí a gente avança mais um pouco e começa a se perguntar: havendo essas consciências fora do corpo, e mesmo sendo você uma consciência fora do corpo, essa consciência pode se conectar a um médium? Em se conectando a um médium, essa consciência pode se comunicar? Em se comunicando, essa inteligência extracorpórea pode influenciar as outras pessoas? Se nós respondemos sim a maior parte dessas perguntas, nós podemos compreender com muita clareza porque João nos disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas antes experimentai se os espíritos são de Deus. E aqui cabe um adendo. Originariamente, todos nós temos somos uma centelha divina. Originariamente, todos nós somos filhos de Deus. Originariamente, todos fomos criados simples e ignorantes e avançamos à medida que evoluímos moralmente, em conhecimento, em amor, em verdade e em entendimento. Mas termos a origem divina, porque fomos imaginados e criados por Deus, não nos dá necessariamente a sustentação moral da nossa divindade todo o tempo. Então, quando o Evangelho nos adverte para que experimentemos os espíritos, aqui a gente tem um segundo aspecto. Já aprendemos aqui nos Herdeiros que a mediunidade é uma condição orgânica de todo ser encarnado. Ela existe em maior ou menor grau em cada sujeito que a gente cruza no nosso caminho. Em sendo médiuns, estamos suscetíveis também a essas consciências por um aspecto muito simples, que é a sintonia mental, a sintonia emocional. A história, a dramaturgia, a literatura, inclusive a ciência por intermédio de Kardec, vem nos dizer da naturalidade desse intercâmbio entre os seres encarnados e os seres desencarnados. Esse estudioso codificou esse intercâmbio que existe entre nós e eles, naturalizando esse processo e trazendo um adendo importante. Na sistematização da doutrina espírita, Kardec naturalizou o processo de intercâmbio entre nós e eles, mas ele colocou um item em acréscimo: a mediunidade com Jesus. Porque sim, meus irmãos, é possível que a mediunidade, sendo uma condição orgânica, seja uma mediunidade para o mal também. E é por isso que o Evangelho nos fala que é importante que nós tenhamos o discernimento espiritual, para que a gente consiga fazer uma diferenciação muito apropriada entre aquelas vozes que vêm da luz e as vozes que também podem vir das trevas. Porque assim como estamos nós aqui nesse esforço todo sábado, nesse esforço diário, para tentar traduzir as benesses que vêm do mundo espiritual,
Também existem muitos outros médios que se comprazem a dar voz ao mal que também existe em igualdade de forças com o bem. E por que é importante esse discernimento? Porque esse discernimento, esse evangelho, essa mediunidade com Jesus nos obriga a pensarmos como assistidos, o que buscamos quando frequentamos uma casa espírita ou espiritualista. O que é que eu, enquanto sujeito, também venho buscar em torno dessa orientação? E a segunda resposta é: como a orientação que eu recebo me modifica a partir do encontro com aquela consciência desencarnada. Porque os espíritos do nosso dia a dia, os espíritos que estão conosco nessa jornada evolutiva, às vezes a eles não é dado conhecer o futuro em sua integralidade, não conhecem a verdade absoluta, também lidam com seus próprios sentimentos, com suas próprias lutas, com as suas próprias bagagens. Então, as inteligências fora do corpo, os espíritos, são pessoas como nós. Às vezes são pessoas que não são próximas, pessoas que são queridas, parentes, pessoas que amamos, que vêm por intermédio da mediunidade nos trazer um bom conselho, nos trazer um alento. E quando a gente fala da mediunidade com Jesus, às vezes eu consigo compreender o rigor que existe, por exemplo, na comunhão espírita, o rigor que existe na FEB, quando a gente fala, por exemplo, na educação da mediunidade. É claro que você frequentar uma casa séria, uma casa onde você tem oportunidade de conhecer as nuances desse intercâmbio com o mundo espiritual, o rigor que precisa ter na mediunidade é um aspecto importante justamente para que o médium mais disciplinado, primeiramente em suas emoções, num segundo aspecto, uma mediunidade fundamentada no Evangelho do Cristo possa servir às forças da luz, porque a ganha a maior parte do tempo. Todos nós, se não a maioria de nós, tem uma tendência mesmo a dar espaço àqueles pensamentos, emoções e sentimentos que são menos dignos e muitas vezes são influenciados por esses espíritos ainda em fase de evolução em que entram em sintonia conosco. Frequentar uma casa séria, uma casa em que possamos contar com médios mais experientes para orientarem a nossa caminhada, contar com um dirigente que possa, às vezes, nos explicar todos esses fenômenos que acontecem, nos traz o discernimento espiritual como médios e nos permite também trazer a consciência às pessoas que frequentam a casa espírita. E a gente precisa compreender que a mediunidade não é um benefício dos espíritas, não é benefício do espiritualista ou um dom exclusivo de quem adota essa fé. A mediunidade existe no pastor, no pai de santo, no padre. Então, quando ele ora em línguas, quando ele fala coisas diferentes, quando ele profetiza, quando ele tem visões, isso também é uma forma diferente, ou seja, ele dá um nome diferente a um fenômeno para a gente que é mediúnico. Então, em qualquer espaço que estejamos, em qualquer fé que desejemos abraçar, esse discernimento também se faz importante. Porque nós não podemos confiar em todos os espíritos? Não. Não podemos confiar, às vezes, em todos os médiuns? Também não. Porque nós precisamos enxergar para acima de tudo o ser humano por trás do trabalho. E quando a gente tem esse discernimento, a pergunta que a gente precisa responder é: quando eu venho a uma casa espiritualista ou espírita, o que eu, como assistido, busco? Eu busco uma orientação que me traga clareza, entendimento, pacificação, que renove as minhas esperanças, que me ajude a compreender aquele momento que eu atravesso, que me ensina coisas que eu ainda não aprendi, que me faz ter uma visão diferente de posturas que eu adoto. Ou eu venho buscando reforçar aquilo que diz respeito ao meu ego, aquilo que diz respeito à minha vontade, ao meu pensamento, ao meu sentimento. Quando a gente sai de uma orientação espiritual, a gente precisa saber se aquilo guarda principalmente ressonância conosco. Porque pode acontecer muitas vezes da gente receber uma orientação espiritual que não diz respeito em nada ao que a gente acredita. E é por isso que é importante o discernimento. E a gente não precisa ter medo em questionar o médium, em questionar o dirigente e às vezes questionar o próprio espírito que está ali nos dando aquela orientação. Porque essa fase de discernimento espiritual vai nos permitir questionar o porquê daquela orientação, que às vezes não guarda ressonância com a gente, que às vezes não guarda um espaço de, assim, é uma coisa que não conversa com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar.
E quando a gente sai de uma orientação, como é que eu saio de uma orientação espiritual? A primeira orientação que a gente precisa ter é principalmente a do Evangelho. Os exemplos que o Cristo trouxe para a gente, como ele se comportou, como ele orientou. Então, ou seja, quando a gente busca uma orientação espiritual, eu sempre penso na seguinte premissa: essa orientação espiritual me trouxe tanto conforto quanto o próprio Cristo me traria, então isso de repente serve para mim. Mas se isso não me trouxe tanto conforto e tanta clareza quanto eu gostaria, mas ao contrário incitam a minha inveja, o meu ódio, o meu rancor, o meu desejo de vingança, aí é que a gente precisa refletir se aquilo está reforçando os aspectos que não são tão bons em mim assim, ou se ele me convida a refletir sobre eles. É importante que a gente tenha esse discernimento em qualquer fé que a gente decida abraçar. Em qualquer uma delas. Em qualquer uma delas a gente pode receber uma orientação que não se coaduna com o nosso mundo íntimo. Eu sempre acredito na orientação espiritual e isso serve para qualquer uma delas em que a gente saia renovado, fortalecido, amparado, consciente e muitas vezes até contrariado. Porque nós não podemos procurar qualquer orientação espiritual, e seja de que natureza for, esperando que os espíritos ou os orientadores espirituais de qualquer forma de religião que seja se coadunem com aquilo que o nosso ego quer, com aquilo que o nosso ego deseja. Por isso, às vezes, as orientações de forma muito mais ampla, que te convidam à reflexão, que te convidam a respirar fundo, a pensar no segundo ponto de vista, são aquelas que te convocam como espírito encarnado a modificar a sua vida a partir de um referencial interno. Porque muitas vezes a gente pode receber uma orientação espiritual dentro de uma casa, a gente atravessar aquela porta e no instante seguinte o nosso livre-arbítrio mudar tudo e a gente achar que aquela casa não é forte. Aqueles espíritos não nos orientam direito. Mas por quê? O que era que eu buscava? Afinal de contas, algo para enaltecer aquelas coisas que não são tão boas em mim? Ou eu estava disposta mesmo a ouvir as verdades que eu preciso para uma modificação interna profunda? Então, discernimento espiritual diz sobre isso. Nós não podemos nos relacionar com médiuns, com espíritas, com dirigentes, com pessoas de qual natureza seja, encarnada ou desencarnada, numa relação baseada no medo. No medo de questionar o porquê, no medo de fazer um contraponto, dizer que não concorda. Às vezes pedir um pouco mais de esclarecimento porque a gente não entendeu. Ou às vezes a gente só se cala, como já aconteceu e eu falo das minhas experiências particulares também. A gente se cala, não concorda muito, a vida que segue a gente vai se frustrando com essa busca. E aí a gente busca uma outra orientação e busca um outro centro e busca uma outra casa, quando na verdade a gente precisava primeiro olhar para a gente, pensar o que é que eu busco. Essa casa tem condições de me oferecer? Esses espíritos com os quais eu converso têm uma orientação cristã? O que ele me fala? Me falou, me trouxe conforto, me trouxe clareza, me trouxe entendimento sobre a minha própria vida? Traz para mim a consciência do que eu preciso fazer? Ou não? Então a nossa resposta íntima também é um termômetro importante para a gente saber o quão confortável nós nos sentimos com a orientação. O quanto a orientação tem mesmo a habilidade e a força de promover as modificações que a gente precisa primeiro na gente, para então conseguir produzir isso do lado de fora. Discernimento espiritual é sobre isso. Não é aceitarmos sem o raciocínio, como Kardec sempre nos convida. Kardec nos fala de uma fé raciocinada. Ah, mas eles parecem muito contraditórios a gente ter fé e raciocinar, porque uma vez você falou que fé é aquilo, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Mas antes disso, a gente já racionalizou a nossa relação com Deus. A gente já estabeleceu uma conexão profunda com Ele. Então a nossa fé se estabelece a partir disso. Então quando a gente fala em discernimento espiritual, é nós nos convocarmos a este lugar de quem se responsabiliza pelo que busca e pelo que ouve. Pelo que se quer numa casa espírita, numa casa espiritualista. A gente precisa saber o que é que a gente busca, porque quando a gente não sabe o que quer, às vezes qualquer caminho serve. E a gente ouve uma orientação aqui, a gente busca uma outra ali, as coisas não conversam entre elas, parece que está tudo muito confuso e a gente nem consegue se perceber nesse lugar. E aí a doutrina espírita vem corroborar esse nosso dever
de pensarmos nas orientações também que nós recebemos. Porque quando a gente fala da mediunidade com Jesus, que é o que todas as casas que têm orientação kardeciana, a Umbanda também, de certa forma, traz, é esse esforço que a gente tem para nos disciplinarmos enquanto médiums, para sermos instrumentos cada vez mais límpidos, cada vez mais conscientes e cada vez mais responsáveis pela modificação que a gente pode promover na vida do outro por intermédio dessa comunicação. Então ela não pode ser gratuita, desorganizada, desvinculada de um comportamento sério que tenha por base principalmente o Evangelho do Cristo. E eu costumo dizer, quando a gente não tiver os Espíritos, nós precisamos ter a nós mesmos para nos doarmos aos outros. As nossas experiências, as nossas vivências, isso também é uma forma de exercício da caridade. Então, quando a gente precisar pensar em fé raciocinada, é sobre isso. Sabe? Compreendermos que por trás do médium também existe um ser humano com suas fragilidades. Nós precisamos parar de endeusar qualquer tipo de pessoa, em qualquer posição que ocupe, em qualquer expressão de fé, para começarmos a observar as suas condutas, as suas posturas, as suas orientações e aquilo que vem do mais alto. Todos nós nos esforçamos para estarmos sempre bem, sempre positivos, para que essa comunicação seja límpida, tranquila e que consiga alcançar principalmente o coração de cada um de vocês. Mas muitas vezes nós podemos encontrar outras orientações que nos incitam a desconfortos, a questionamentos, a desamparos. E é aí que a gente precisa nos colocarmos na posição de quem pensa, de quem questiona, de quem para de agir como um rebanho, que simplesmente a boiada que abre a porteira, como se não houvesse amanhã, não nos responsabilizando também pela nossa própria consciência, a nossa própria evolução espiritual. Caminhar mediunicamente com Jesus é uma tarefa muito árdua para cada um de nós, porque é muito mais fácil nós nos desbandearmos. Eu tenho acompanhado tantos absurdos no Instagram e na internet, né? Pessoas que realmente têm desvirtuado um pouco o seu mandato, porque mediunidade é mandato divino, mediunidade não é dom, não é benesse. Mediunidade é aspecto de resgate com a consciência cósmica. É oportunidade de redenção dos nossos próprios erros. Então, quando a gente olhar para os médiuns, sejam de que qualidade for, né? Temos as mediunidades missionárias, como de Divaldo e de Chico, né? Que são mediunidades que vêm para trazer para a gente as vozes da luz do mundo espiritual. Médiuns já reencarnantes, com muitas tarefas para concretizarem de encarnação em encarnação, aprimorando as suas faculdades para que consigam ser instrumentos da luz. E nós estamos caminhando ainda nessa instrumentalização da mediunidade. Mas assim como a gente tenta muito forçosamente, com muito sacrifício, dar voz à luz, por vezes também podemos encontrar lugares que dão vozes ao mal. E aí a gente precisa não apenas culpar o médium ou a casa que a gente frequenta. Aqui eu faço um contraponto. Às vezes a gente procura uma casa, uma orientação, que parte de mim o desejo do mal. O mal às vezes não está na casa ou no médium, no espírito originariamente. Mas existe algo em mim que precisa dar vazão. E aí a gente procura a validação daquilo que a gente precisa na conversa com os espíritos que às vezes se comprazem ao mal. Então a gente precisa ter muita clareza quando a gente faz isso, sabe? Quando a gente decide essa busca espiritual por conforto, saber o que eu busco, saber que respostas eu quero, saber qual a minha responsabilidade naquilo que eu peço, mas acima de tudo estar consciente de que se eu saio melhor, mais leve, mais tranquilo, mais apaziguado, ainda que questionando muitas coisas da minha vida, eu posso ter certeza que ali existem pessoas que estão tentando caminhar a exemplo de Jesus. Mas por outro lado, se isso me incita mais ao mal, mais à rebeldia, mais à indiferença, desamor e separativismos, eu preciso questionar se eu quero continuar, se eu posso, se eu quero e se eu vou concordar
com aquela orientação que eu recebo, porque também é nossa responsabilidade escolhermos a orientação que a gente quer em dado momento da vida. O meu dirigente costumava dizer, e isso eu vi alguns estudos recentes sobre isso também, algumas biografias dizem sobre isso também. Dizem que Hitler era um grandíssimo médium, pela habilidade que ele tinha de mobilizar um país inteiro dentro das suas ideias de superioridade moral, superioridade genética, a superioridade da raça ariana. Ele tinha um magnetismo pessoal próprio, uma inteligência que eu diria mediana, que os grandes historiadores e biógrafos dizem isso dele. Mas ele tinha um magnetismo que conseguiu mobilizar todo um país em torno das suas ideias. E meu dirigente dizia isso, eu ouvi também alguns biógrafos dizendo que muitas vezes ele aparecia nas reuniões completamente despersonificado. É como se não fosse Hitler, é como se outras vozes falassem por ele. Ele tinha um outro temperamento, um outro tom de voz, uma outra postura corporal, e aqueles que conviviam com ele não conseguiam meio que perceber essa influência espiritual que existiu e existe e existirá sempre. Algumas pessoas diziam que depois que ele saía do púlpito, que ele mobilizava uma energia psíquica tão grande de magos e eu diria assim, de espíritos realmente muito trevosos, que acabaram desencadeando grandes guerras. Ele dormia por mais de 12 horas, tamanho desgaste físico, psíquico, espiritual e emocional, para você sustentar essa conexão com as sombras. Porque sustentar a sombra é a coisa mais fácil que tem. Porque elas existem em nós, em todos nós. Então, sustentar a maldade, sustentar a indiferença, sustentar o desejo de vingança, para a gente é muito fácil. O difícil mesmo é sustentar um pouquinho de pacificação interna, para sustentar um pouquinho de luz. Para sustentar um pouquinho de orientação mais etérea. Eu vejo aqui o desgaste, às vezes, que os médiuns têm em razão do cotidiano da vida, em razão das próprias dificuldades que têm, em às vezes se acalmarem, respirarem fundo para entrar numa conexão espiritual um pouco mais etérea, com entidades um pouquinho mais elevadas. Mas quando eles estão num nível importante de elevação espiritual, em que a gente percebe a presença de amigos espirituais de alto escalão, em como eles se comportam de forma absolutamente padronizada. Paira um silêncio dentro da sala, uma paz interna que uma vez eu falei que a gente recebeu um representante de Nossa Senhora. Ela simplesmente passou pela sala. Todos os médiuns ficaram absolutamente em silêncio, sem saber o que se passava. Mas o respeito que aquela entidade impunha e a capacidade que eles estavam naquele momento de perceber essa presença, ainda que não a compreendessem, disseram muito no espírito de cada um deles do que o contrário. Então vocês vejam que precisam, às vezes, de um esforço muito grande da parte dos espíritos mais elevados em entrar em conexão conosco, para que a gente desfrute de momentos como esse, de grande elevação espiritual, de orientação espiritual séria, profícua e profunda. Porque a grande parte das vezes a gente consegue dar a mesma vazão. É aquela sombra, porque a sombra também existe em nós. Então, assim, mesmo vocês que acham que não são médiuns, sempre tem uma sensação ruim algum dia, sempre reage de alguma forma que não estava esperando naquele momento. Então essa influência espiritual acontece sempre. E a gente precisa ter discernimento espiritual para saber o que a gente busca numa casa, compreender se aquela orientação serve para a gente, mas acima de tudo, quanto do Evangelho está em nós que buscamos e quanto o Evangelho está no outro que nos orienta. Porque nós podemos buscar no outro, nos espíritos que nos acompanham, esse evangelho que a gente está aprendendo aqui a todo sábado, a duras penas. Mas nós também podemos buscar as trevas, a depender do nosso estado de ânimo, e quanto a isso, nenhuma crítica. Porque nós somos dicotômicos por natureza. Às vezes estamos bem amparados e felizes, às vezes estamos odiando o mundo, querendo que o mundo se exploda.
E aí, quando o mundo está querendo, a gente está querendo que o mundo se exploda, é o momento em que a gente precisa de um médium que está tentando ter essa conversa íntima com Jesus. E às vezes, a gente encontra essa ressonância, a gente encontra esse lugar, a gente encontra essa paz e essa orientação que vem do Evangelho. Então, todos nós somos corresponsáveis pelas orientações que chegam também até nós. E o mais importante é nos olharmos intimamente e termos discernimento. Nunca podemos trabalhar com medo, porque mesmo que seja um espírito, essa orientação tem que ter ressonância em mim. Essa orientação precisa me trazer clareza, precisa me trazer paz. Às vezes vai me ferir muito profundamente, porque pode ser o que eu não quero ouvir. Mas ainda assim, se guardar minimamente a proporção do Evangelho, do Cristo, que é o que a gente busca, a gente já vai ter 95% do caminho andado. E não podemos responsabilizar só os espíritos pelas nossas escolhas. Eles também estão em faixas evolutivas, buscando ressonância conosco para trabalhar e se melhorar. Aí o que uma pessoa traz, ele também aprende. Em aprendendo, nos ensina. E nos ensinando, nós partilhamos com vocês. Então, quando a gente pensar no discernimento espiritual, é sobre isso. Não confieis em todos os espíritos, antes experimentai. E como é, Elisa, que a gente experimenta se esses espíritos são de Deus? Primeiramente, como você sai depois de uma consulta, depois de uma conversa? Segundo, o que é que ele diz? A sua linguagem, a sua postura. É claro que aqui nós temos entidades de Umbanda que falam umas besteiras, falam de forma muito mais animada, mas o mais importante do que a forma é o fundo. Porque aqui os espíritos também estão em aprendizado. Eles também estão em processo de conexão conosco, de integração psíquica, em que a gente precisa, como médiuns, precisamos nos esvaziarmos de nós para que a gente consiga dar voz a ele da forma mais límpida possível, mas não sem o discernimento do próprio médium. Porque o médium que se torna apenas instrumento, sem questionar aquilo que o espírito diz, a orientação que ele passa, ele também pode se tornar um instrumento do mal. Por isso a vigilância, por isso a oração, por isso o estudo, por isso frequentarmos uma casa em que médiuns mais experientes possam nos orientar. Mas acima de tudo, a nossa consciência íntima, nós mesmos, vindo buscar essa orientação e se perguntando: eu saí melhor? Ou eu saí mais culpado, mais pesado, mais envaidecido, menos responsável pelas minhas próprias escolhas? E com base nesse discernimento espiritual, a gente vai compreender a dar voz à luz que existe na gente, por intermédio da luz que vem das pessoas que também, dos espíritos que vêm nos orientar. Porque é ressonância. Se eu estiver procurando a escuridão me encontra. Se eu estiver buscando a luz também me encontra. E o discernimento espiritual nos diz sobre isso. Sobre não termos medo de questionar uma orientação. Certa vez, quando eu trabalhava num outro centro, eu estava dirigindo os trabalhos, e aí uma pessoa foi convidada acho que ela era uma pessoa extremamente católica, mas que tinha muita simpatia pela doutrina espírita. E espiritualista, que a gente é mais espiritualista do que espírita. Aí numa dessas conversas, ela falou: Elisa, eu gostaria muito de conversar com você ao final dos trabalhos. Que eu estou com um certo incômodo aqui, uma orientação que eu recebi. Depois não. Ela: não, porque eu estive aqui da outra vez, e aí a pessoa me orientou, por exemplo, a gente tem o trabalho com os pretos velhos, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, a gente costuma fazer uma oferenda, por exemplo, para as almas, para as santas almas, que é um copinho de água com um pãozinho, vamos supor. E aí, na orientação que essa pessoa recebeu, ela disse assim: olha, você tem que ir lá no cemitério, botar uma água e um pãozinho lá para as santas almas ajudar você. Aquilo foi de tal forma, tão conflituoso para a pessoa, que ela ficou um pouco ressentida com as atividades.
Porque aquilo, de certa forma, violentava aquilo que ela acreditava intimamente. E a gente não pode nunca fazer uma pessoa acreditar que qualquer coisa de material que ela faça, que o socorro espiritual está condicionado a isso. Então eu acho que o grande conflito que ela experimentou naquele momento é: será que só se eu fizer isso, que contraria a minha natureza, que vai contra as coisas que eu acredito, que eu vou ter o suporte e o amparo espiritual que eu preciso? E na conversa com ela, eu disse: de forma alguma. O amparo espiritual vai te alcançar de qualquer forma. Talvez ele não te alcançaria se você violentasse o seu mundo íntimo para fazer uma coisa que você não concorda, achando que isso é uma condição para que a espiritualidade te ajude. E não é. Da mesma forma, outras pessoas precisam desse simbolismo material para que a sua fé esteja renovada. Mas isso encontrou ressonância íntima nela. Ela se sente feliz, gratificada e realizada em colocar um pãozinho com uma vela, com um copinho de água no cruzeiro das almas. E ela se sente confortável com isso, e isso reforça a fé dela. Mas ela encontrou o quê? Dentro do seu discernimento espiritual, a orientação que ela recebeu trouxe para ela conforto, coragem. Mas para uma outra pessoa, não trouxe o mesmo conforto. Muito pelo contrário, trouxe desconforto e questionamento sobre se a fé ou a ajuda espiritual só aconteceriam se ela tivesse feito isso e ela não fez. E agora, Elisa, eu não fiz o que o Espírito mandou. A ajuda vai deixar de chegar? Não. Inclusive, o Templo de Barravento foi um espaço pensado justamente nisso. Muitas pessoas que se simpatizavam com a doutrina espiritualista, às vezes a gente dizia: acende uma vela amarela na sua casa, acende uma vela vermelha, acende para Ogum, acende para Oxum. E as pessoas diziam: mas eu não posso acender na minha casa, minha mãe é evangélica, né? Não posso acender uma vela de outra cor. Então tá, e a gente criou o espaço do Seu Barravento justamente para que as pessoas pudessem acender a vermelha, a preta com a azul, colorida, roxa. Quem é que você quer acender? Quer acender para o bruxo, para o mago, para algum, para Exu? Então aqui, Templo de Barravento é ecumênico. Você acende para quem você quiser. Muitas pessoas a gente oferece: acende uma velinha para o seu anjo da guarda. Não acredito muito nesse negócio de anjo da guarda. Está tudo bem. Mas o mais importante é: qualquer orientação que vocês recebam, elas precisam guardar ressonância dentro de vocês. Em qualquer lugar que vocês forem, qualquer orientação que seja. Eu, por exemplo, sou de família católica. E aí quando você vai, mas aí foi orientação católica, você tem que fazer a primeira comunhão, tem que fazer a primeira comunhão. Eu digo: então tá bom. Aí cheguei lá na hora para confessar pro padre, né? O padre tava lá, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 10, 11 anos. Aí o padre falou assim: minha filha, conte para mim seus pecados. Aí eu falei: Jesus, pecado? Aí eu falei: bom, eu subi no pé da laranjeira da vizinha e roubei umas laranjas, teve uma vez que eu roubei uma mexerica, eu subi no pé de manga. Então, ou seja, o conceito da criança de pecado tinha a ver com travessuras infantis, né? Então, assim, a gente não tem muito elaborado esse conceito de pecado. Pecado é aquilo que a gente acha que não é muito certo. Uma vez eu empurrei minha irmã, ela quebrou o braço e tal. Mas aí, em algum momento, eu cheguei para o padre e falei: padre, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Por que eu tenho que confessar para o senhor uma coisa que Deus sabe que eu vou fazer no instante seguinte? Então você já tinha uma natureza rebelde desde cedo, né? Então por que eu preciso confessar para o senhor? Aí eu falei: o padre virou assim para mim: mas você é muito rebelde. 100 Pai Nossos e 100 Ave Maria. Eu falei: meu Deus, eu fiquei na capela, ó, rezando um tanto, rezando. Minha irmã e meu irmão saíram muito rapidinho. Cadê a Elisa que não chegou? Ixi, mãe, o padre disse que eles têm que rezar 100 Pai Nossos e 100 Ave Maria. Sei lá quantos terços dava. Então, ou seja, desde muito pequeno eu já questionava. É como se eu dissesse assim: Deus sabe o que eu vou fazer no instante seguinte. Mas naquela fé que eu resolvi abraçar aquela época, a confissão e o perdão estava atravessado por uma outra pessoa, mas ainda assim eu não deixei de questionar. Mas eu não questionei por rebeldia, porque às vezes a gente precisa internalizar, a gente precisa compreender, porque compreendendo a gente abraça. Por isso que Deus é tão perfeito em tantas religiões diferentes, porque cada espírito está numa faixa de evolução, cada espírito está no momento de entender determinados aspectos. Então existem aqueles que precisam do ritual católico, outros precisam do ritual do candomblé, outros precisam do ritual da Umbanda, e assim a gente vai se abraçando e vai experimentando isso.
Mas de forma nenhuma a gente pode deixar de raciocinar sobre qualquer orientação que a gente receba. Isso faz da gente seres conscientes. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês e fiz parte 6 anos de um terreiro de candomblé. Foi uma experiência magnífica. O que eu aprendi em termos de comunidade, em termos de vivência, de irmandade. Então, assim, aprendi muitas coisas mesmo, que hoje acabam contribuindo para as atividades que a gente tem aqui, para a compreensão de muitas delas. Mas chegou um momento que minha mãe de santo me disse, a gente tem que fazer o seu rito de iniciação. O rito de iniciação no candomblé é, você se recolhe 21 dias, raspam a sua cabeça, né, fazem o que a gente chama de curas, depois sacrificam animais e jogam aquele sangue sobre a sua cabeça. Eu falei, tá, como é que funciona, mãe? Não, é igualzinho seus irmãos, você vai ficar 21 dias recolhido, nós vamos te raspar, aquela coisa toda. Aí foi no momento que eu questionei. Perguntei, mas por que a gente precisa do sangue, assim? Só para eu entender, por que a gente precisa do sacrifício animal? Ah, minha filha, porque as coisas são assim. Aí eu virei para minha mãe de santo e falei assim, desculpa mãe, eu não consigo acreditar que para dar vida ao orixá eu precise tirar uma vida. Então para mim não fazia muito sentido aquilo. Então eu questionei, então assim, se você me explicar o porquê, é porque as coisas sempre foram assim, não me satisfazia intimamente. Talvez pudesse me explicar, minha filha, porque esse ritual é assim, porque o sangue ainda é sagrado, porque desde a época de Abraão, não sei das quantas lá, o sacrifício de animais a Deus era uma ritualística normal. Então, aquilo, quando eu pensei em um animalzinho sacrificado, para que então desse vida a essa energia, sendo que eu sei que essa energia pode tirar fluidos de outros lugares, eu não concordei intimamente com aquilo. Então, ou seja, por um tempo, o candomblé me serviu muito bem, mas no momento de fazer esse rito de passagem, em que eu preciso sacrificar um irmão menor, e aqui não é nenhuma crítica, eu falo da minha experiência, aquilo não encontrou ressonância em mim, e eu disse, o meu caminho aqui acabou. Poderia ter continuado? Poderia, mas eu escolhi trilhar outro caminho, com coisas que tivessem mais... assim, que pudessem refletir muito mais aquilo que eu sou. Então, ou seja, a gente sempre costuma ver, assim, que algumas religiões trabalham muito o medo, né? Então, assim, se você não raspar, o seu orixá vai te matar. Estou esperando meu orixá me matar até hoje, já tem uns 20 anos que eu saí do candomblé. Você vai morrer por causa disso, você vai arder no fogo do inferno. A gente tem que parar de trabalhar com medo e trabalhar a consciência, o questionamento. O nosso exemplo é sempre Jesus, em qualquer uma delas. O nosso exemplo é o bem, em qualquer uma delas. O nosso exemplo é o nosso conforto íntimo em qualquer uma delas. Então, se eu não concordava com o sacrifício de um irmão menor, então não é que a religião está certa ou errada. Eu, Elisa, não estou em condições de compreender isso agora. E se eu não compreendo isso agora e isso não me traz conforto espiritual, eu procuro um outro lugar onde eu encontre esse conforto. Pode ser que eu volte, que eu faça os rituais. Por quê? Porque eu compreendi e me traz conforto. E assim a gente tem que fazer em tudo. Em todas as situações em que somos convidados a essa relação, a esse intercâmbio. Seja um padre, seja um pastor, seja um pai de santo, seja um dirigente. É pensar sempre no nosso conforto, né? A Umbanda tem aspectos maravilhosos também, né? E depois que o meu centro fechou, eu tive a oportunidade de ter essa experiência também. Vamos aqui na Umbanda, a ritualística é diferente, não tem sacrifício de animais, mas tem o recolhimento e banhozinho de ervas. Aí eu falei, mas eu já passei por essa experiência. Ainda que seja só um banhozinho de ervas, não está encontrando ressonância em mim. Então que a Umbanda siga linda, maravilhosa, com irmãos que precisam dela, que encontram ressonância com ela. E eles cresçam, né? Cresçam espiritualmente, cresçam como sujeitos, cresçam como casa, cresçam como irmãos. E é aí que a gente compreende esse nosso discernimento. Por um tempo, a Igreja Católica, eu já nasci questionando o inferno eterno. Então, me serviu até um determinado ponto para sedimentar a minha relação com o Criador. Em seguida, eu fui para a doutrina espírita, porque a mediunidade eclodiu, eu não sabia o que se passava e fui compreender esse intercâmbio. Aí fui para a Umbanda, fui para o Candomblé, voltei para o meu centro de origem e fui experimentando a vida, criando discernimento espiritual,
para saber o que serve em termos de orientação para mim e o que não serve. O que guarda um lugar de paz em mim e o que não guarda. O que me impele à rebeldia, à vingança, à indiferença, ou aquilo que me conscientiza enquanto ser espiritual, me trazendo primeiramente autoconhecimento, autorresponsabilidade e paz íntima. Então tudo que a gente olhar, a gente pode olhar com o olhar da fé raciocinada. E é justamente para questionarmos. Não para a gente entubar e a gente aceitar. A nossa jornada espiritual é nossa. Prestaremos contas única e exclusivamente de nós mesmos. De todo o bem que fizemos. Seja ele possível para nós ou não. Combinado? Então não precisa ter medo de espírito. Né? Assim, Elisa, você mandou acender uma vela ali. Não vou acender, porque você mesmo falou para acender. Eu não estou a fim de acender essa semana. Tá bom, acende quando você quiser. Elisa, deixa eu conversar aqui com você. Não gostei daquilo que você falou. Não gostei do que a Maria Padilha falou para mim. Não gostou? Então tá bom. É super importante essa troca também. Vocês se conscientizarem disso, que vocês podem sim. Não é só dizer amém, amém, amém para tudo. Às vezes é ouvir, compreender, elaborar, devolver e assim a gente crescer juntos. Combinados?